O Código de Defesa do Consumidor é claro, as seguradoras estão enquadradas no Código e devem prestar serviços adequados, eficientes e seguros. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. É o caso do Périx, que está... Como vai, Périx? Tudo bem? Tudo bom. Que está desde novembro do ano passado? Desde 19 de novembro do ano passado. Tentando resolver o problema do carro seu que foi vítima de um acidente. Um acidente, carro parado. Olha só a história, gente. A pessoa que vinha circulando com o carro, de acordo com esse boletim de ocorrência que nós temos em mãos, bateu no carro do Péricles e ainda empurrou o carro dele em outro veículo. E ela acionou a seguradora dela. A seguradora dela é a Porto Seguro. Acionou a seguradora e a seguradora determinou que fosse consertado o veículo. Inclusive aqui tem um cronograma feito pela corretora do Péricles, contando que foi autorizado pela Porto Seguro, R$ 18.829 para conserto do carro, né? Dizendo que o carro tinha uma perda parcial e estava autorizando o conserto. Bom, só que na hora que o Péricles deixou o carro na concessionária, a concessionária veio com uma história para ele. Você está obrigado a assinar um documento. Termo de responsabilidade em relação ao conserto. Da qual eles fariam o conserto, porém parece que avaria de grande monta e o carro seria cortado, soldado e o pior, após o serviço, nem a minha seguradora, nem a Porto Seguro refariam o seguro desse carro, porque ele ficaria... Não, o pior não é isso. O pior é a declaração que a concessionária quer que a Neide, que é a mãe do Péricles, assine, que o carro está em nome dela, dizendo que ela está ciente que há uma relevância em relação ao conserto do carro, grande, de grande monta, envolvendo a estrutura do veículo, e está sujeito a restrições em eventual laudo de vistoria cautelar, ou seja, quando eles terminarem o conserto, o carro vai aparecer no laudo, ele pode ser reprovado ou parcialmente aprovado, né, por conta da batida. Vocês estão vendo aí o carro, bateu na traseira, ele empurrou, bateu na traseira de outro veículo, ou seja, o dano causado foi um dano de grande monta, e se consertar o carro, a concessionária, de acordo com essa declaração que eles querem que a Neide assine, dizendo que ela se responsabiliza pelo conserto do carro. Quando o Péricles me procurou, eu disse, não, ela não pode assinar um documento desse, né? Se a seguradora é contratada, é para que o consumidor não tenha prejuízo. Se o acidente é considerado de grande monta, a seguradora tem que dar um fim no carro, né, e pagar o outro carro no mesmo valor. O grave dessa história é que o carro estava bem pouco rodado. Quantos mil quilômetros? 20 e poucos mil quilômetros. Que ano que é esse Nissan? 2017. 2017. 2017. Quando veio o guincho da parte da causadora, a primeira coisa que eles olharam foi, cara, olha a quilometragem. Aí, quando eu disse para o Péricles que ele não devia assinar esse documento, entrei em contato com a Carreira, que é a concessionária da Nissan, e eu disse, vocês põem por escrito que o carro tem um dano e que se ele for consertado do jeito que ele está, o Péricles vai ter problemas lá na frente. Vão dizer que o carro vale quanto? Quanto valeria esse carro hoje? Então, na faixa de 50 mil e cairia para 1/3 do valor do carro. Ou seja, por volta de 15, 20 mil reais. Isso. E com detalhe, nem a Porto Seguro e nem a minha Allianz não fariam o seguro do carro. Aí eu disse para a Carreira, vocês não podem fazer um negócio desse. Para consertar o carro, vocês estão obrigando o consumidor a assinar uma declaração de que tem ciência de que o carro não vai ficar bom, mas a gente não pode se responsabilizar pelo que a seguradora quer. Eu falei para ele, bom, já que a Porto Seguro não deu perda total, aciona o teu seguro, que é a Allianz. Porque aí existe uma relação de consumo. Ele comprou o seguro, né? Tanto ele quanto a mãe dele compraram o seguro
e vem renovando esse seguro ano a ano. Desde quando? 30 anos. Que a 30 gente anos. Nunca teve um acidente. Nunca teve um acidente. A hora que procura a seguradora pelo primeiro acidente, eles se recusam a pagar o valor do carro, né? Já que mexeu com a estrutura. E a carreira disse, não, nós assinamos um documento. Nós mandamos um documento com papel timbrado dizendo o que está acontecendo, porque nós não queremos nos responsabilizar. E aí eu vou te dizer o seguinte, a carreira foi correta. Muito, desde o começo. Correta, desde o começo podia simplesmente pegar 18 mil, colocar no caixa da empresa, arrumar o carro e largar o abacaxi na mão do Péricles. E aqui está o documento, ó. Informação de reparo dizendo o seguinte, devido à relevância do reparo envolvendo a estrutura do veículo mencionado, está sujeito a restrições em eventual laudo de vistoria cautelar. Cliente ciente ainda de que eventual desvalorização na venda do veículo por conta de laudo reprovado ou parcialmente aprovado após o reparo. A corretora, muito prestativa, que é a corretora do Péricles, fez aqui ó, um cronograma de atendimento, falou com a primeira seguradora, que é a Porto Seguro, que disse que não ia dar perda total do veículo. A segunda, que é a Allianz, que é a seguradora do Péricles, disse também que não. Aí eles tentaram com a ouvidoria da Allianz resolver o problema. Eles respondem o seguinte, a resposta manteve a posição inicial de perda parcial. Tentou de todas as formas, que é a Ana Lúcia Ribeiro, através da Tiesso, né? Tiesso Corretora, Tiesso Corretora de Seguros. Não teve acordo. Diante disso, não dá para um consumidor ficar com um carro que não vai valer absolutamente nada depois, na verdade. Você está revoltado com isso, né? Fora o tempo, né? Fora esse período todo. 6 meses, mais quase. de 6 meses, sem nenhuma assistência, sem nada. Tendo que recorrer a outros meios para ter veículo, para se locomover, para trabalhar. E a concessionária já está querendo cobrar de você a diária do veículo. Eu falei. E só não cobraram porque eu entrei nessa história até Exato. agora. Porque senão já estavam cobrando para ficar com o carro parado lá. O jeito é a gente ir até a Allianz, porque infelizmente não tem acordo com as seguradoras. Mas como ele não tem relação nenhuma com a Porto Seguro, a Porto Seguro é uma seguradora da outra parte, ou seja, da mulher que bateu o carro, ele tinha que acionar o seguro dele, que estava vigente até o final do ano passado, durante o evento danoso, ou seja, durante o acidente. Então eles têm que se responsabilizar e têm que dizer publicamente se eles fazem isso com todos os consumidores, né? Porque não dá para uma pessoa ficar vivendo o que você está vivendo. Você imagine, assim, não querendo falar, mas imagine se a pessoa fosse Uber, se precisasse desse carro para viver, para levar o pão para casa, o que tinha acontecido? Não tinha tido assistência nenhuma. Aí não dá, né? Imagino eu, né? Parabéns à carreira nesse caso aí, que está sendo transparente na hora de consertar o carro, podia agir de forma diferente. Então está deixando bem claro, olha, o carro tem um problema sério e nós não vamos nos responsabilizar depois do conserto. Vamos até lá? Vamos até lá. Nós estamos agora chegando na Eugênio de Medeiros, em Pinheiros, onde fica o prédio da Allianz. Vamos atravessar, aproveitar aqui, vamos conversar com o pessoal. Boa tarde, tudo bem? A Allianz fica aqui? Na recepção? Obrigado, viu? Boa tarde, tudo bem? Nós precisamos falar com o responsável pela Allianz. Nós estamos com uma denúncia aqui de um consumidor em relação ao seguro que ele fez e que a Allianz se recusa a cumprir a lei. Você pode, por favor, entrar em contato com eles? Muito obrigado. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação às seguradoras, para que você conheça também os seus direitos. Aqui está o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, tá? E no seu artigo 3º diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade, entre elas a prestação de serviço, né? E aí vem aqui na prestação de serviço dizendo o seguinte, olha,
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, portanto os bancos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, financeira, de crédito ou securitária, são as seguradoras, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, só exclui-se do Código de Defesa do Consumidor como fornecedor de serviço, né, as relações trabalhistas. Mas as securitárias, ou seja, as seguradoras, estão enquadradas no Código de Defesa do Consumidor. Pode, mas está em nome da mãe dele, o seguro. Neide. Minha mãe é Neide Garcia. Tá? Se quiser, eu explico o que é para você poder explicar. Quer? Tá. Pediram para aguardar um momento que vai vir uma pessoa pessoalmente falar comigo. Ah, tá. Tá bom? Muito obrigado, viu? Nada. Boa tarde, tudo bem? Enivan, como Oi, vai? como vai, Enivan? Tudo bem? Tudo bom? Oi, boa tarde. Com essa graça? Patrícia. Enivan, Patrícia, obrigado. Obrigado por nos receber. O que está acontecendo é o seguinte. O Péricles e a mãe dele fizeram um seguro com a Allianz, tá? Do carro no valor de 50 mil. Seguro. Vale uma. E aí o que acontece? O carro estava parado, veio uma senhora, disse que caiu o celular no chão, estava preso, leva no Waze, bateu na traseira do carro, jogou o carro contra outro carro, destruiu, arrebentou o carro aqui atrás e na frente. Aí a deusa acionou a Porto Seguro. A Porto Seguro mandou para várias concessionárias da Nissan, ninguém queria pegar o carro. Aí quando chegou na concessionária Carreira, eles pegaram o carro e queriam que a mãe dele assinasse esse documento aqui, ó. Olha só que absurdo. Olha só. É um termo de declaração dizendo que ela sabe que o veículo não vai ficar bom, né? E que não vai passar numa vistoria cautelar. Bom, diante disso, ele pegou, vou acionar a minha seguradora. Acionou a Allianz. Saímos do terceiro. Através da corretora. A corretora dele, a Allianz, autorizado o conserto do carro. Aí voltou a concessionária dizendo um áudio que a gente tem aqui. A Allianz autorizou o reparo, tá? Só que o procedimento é o mesmo, tá? Eles vão ter que trocar a lateral e automaticamente tem que assinar o termo. É um procedimento da concessionária, não da seguradora. A corretora entrou de novo em contato com a Allianz, procurou como é que se diz, a Allianz, inclusive através do departamento da ouvidoria, através da ouvidoria, mantiveram dizendo o seguinte: não, nós não vamos pagar o veículo tem que ser arrumado. Aí eu disse para a concessionária: vocês me desculpem, ele não vai assinar um documento para arrumar o carro. Como é que ele vai assinar um documento dizendo que o carro não vai ficar bom, que ele se responsabiliza pelo carro? Eu falei: vocês da Carreira, que são a concessionária da Nissan, vocês colocam por escrito. Eles colocaram por escrito. Eu disse: não vamos colocar, colocamos por escrito, dizendo que o carro não vai ficar bom, que a responsabilidade passa a ser do consumidor e ele não quer um carro que vai valer 20% do valor de mercado. Eu sou da área de salvados, não sou nem da área de sinistro. Tá. Uma área de sinistro, a qual decreta a indenização integral ou libera a perda parcial, a autorização de reparos na terceira, também não estão aí, entendeu? Então, assim, a gente vai levantar, a gente vai passar para a área, a gente vai passar para a diretoria. A gente pode deixar todos e os vocês me deixam documentos. toda a documentação. Posso deixar. E você me deixa no E aqui, telefone, ó. a gente não tem contato, te passa uma posição do que está acontecendo. Patrícia, ó, isso daqui é o cronograma de atendimento do sinistro que foi feito pela corretora, tá? Com todos os dados do que ocorreu. Esse aqui é o termo de declaração que a Mitsubishi quer que o proprietário do carro assine, dizendo que sabe que o veículo não vai ficar bom e que ele aceita essas condições e que o veículo provavelmente não vai passar na vistoria cautelar. Como é um conceito de grande monta, antes de chegar nessa concessionária, passou por 4 outras. Acho que até 6. 6 concessionárias. Ninguém Isso quis chegava, pegar o carro. Ninguém E não descia. Ninguém, quando eles olhavam o carro, falavam: não, nós não vamos consertar esse carro aqui, pode levar o carro embora. Quando que foi? 19 de novembro. Ele está desde o ano passado Mais de tentando 6 resolver. meses.
ou ficar com o seu telefone, a gente vai fazer esse levantamento e eu te dou um retorno até amanhã, mais A gente tardar. tá joia. Agradece. Eu vou Porque eu levar pra quero- diretoria Só e- queria que resolvesse, porque... Na realidade, o que o senhor está querendo é uma indenização integral em virtude de Pode tudo ficar que com o eles carro, estão paga o fazendo. carro para Fica ele, com tá o carro. tudo bem. Já que acha que... Exatamente. Porque o pessoal, até nós conversamos várias vezes, o pessoal da Nissan Carreira, onde o carro está sendo super bacana, não estão fazendo nada. Mas ele Não, falou, até depois que eu liguei para eles, eles até pararam de cobrar a estadia. Só que eles também, eles falaram, olha, nós não podemos arrumar um carro que a gente sabe que não vai ficar bom e de entregar para o consumidor, depois ele entra com uma ação contra a carreira, dizendo que quer que a carreira se responsabilize pelo conserto. Não podemos fazer isso, nós não vamos. Ou ele assina uma declaração de que ele aceita o carro nessas condições, ou nós não vamos fazer o serviço. Vamos resolver. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado, Patrícia. É isso. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Vocês foram muito gentis. Parabéns. Espero que a gente consiga resolver e volte para obrigado. mostrar. Você precisa de mais alguma coisa? Se esse telefone, eu volto, a gente entra em contato. Tá joia. Tá bom? Você que vai me ligar? Patrícia. Patrícia, tá. Só que eu não vou esquecer. O pessoal da área de serviço, mas eu vou te ligar e vou falar, ó, alguém vai te ligar, te dar esse posicionamento Tá bom. certinho? Certinho. Obrigado, viu, pela Nada, gentileza, imagina, viu? que é Muito isso. obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Viu que bom? Bacana, né? A posição da Allianz, né? Se todas as reportagens que nós fizéssemos acontecesse isso, as pessoas recebessem a gente educadamente, seria maravilhoso. Sem dúvida. A gente volta para mostrar o que aconteceu. Tá Com bom? certeza. Provisoriamente tá bom assim? Provisoriamente, sim. Provisoriamente estando bom para ambas as partes. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.